Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Nutri Explica? E hoje nós vamos falar sobre por que algumas pessoas ganham peso tão facilmente e outras não. O que será que a ciência tem a falar sobre isso? E a nutrição faz o que com toda essa informação? Eu quero deixar aqui a minha deixa. Então, vamos começar? O melhor modo da gente quebrar paradigmas é entender que o corpo humano não é uma calculadora. Durante anos, nós fomos ensinados, eu diria até mesmo doutrinados, a pensar que tudo que entra tem que sair. E que se eu como X calorias, o meu corpo precisa queimar 2x de calorias para eu ter um peso ideal, um metabolismo ideal. Será que é tão simples assim? Posso te dizer que comer menos e gastar mais é uma visão ultrapassada. O ganho de peso, ele não é só preguiça e falta de disciplina. Isso já ficou claro no episódio anterior, né? E aí, o que a ciência atual fala sobre isso? Tenho aqui uma colinha para não falar besteira. O corpo humano não é uma calculadora, óbvio, né? E a gente precisa entender que o meio, o que a gente come, o nosso metabolismo e a nossa genética estão influenciando nisso. Então eu posso falar que o peso corporal ele é regulado biologicamente, não matematicamente. E isso é mais uma orquestra sendo regida por um regente muito rígido do que simplesmente cálculos matemáticos que entram e saem. E aí a gente tem quatro tipos, na verdade, de pontos que eu preciso olhar quando eu falo de ganho de peso. Primeiro é a genética, óbvio. Existe uma predisposição a esse ganho de peso. O segundo é a microbiota intestinal. Toda vez que a gente fala de microbiota, existe aquele mito que eu penso só nas bactérias. E não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de qualidade da parede intestinal, eu estou falando de meio. O que eu estou fornecendo para essas minhas bactérias? Mas, infelizmente, existe sim uma seleção de bactérias que faz com que a absorção de carboidratos e gorduras seja mais favorecido. E isso sim vai influenciar no peso, como também na qualidade do tecido dessa parede intestinal. A gente tem uma adaptação metabólica, que nada mais é do que uma defesa que o nosso cérebro, junto com todo o nosso organismo, cria para a gente conseguir responder a esse meio que está interferindo. E tem também uma inflamaçãozinha sem vergonha e silenciosa que fica ali como um sinal intermitente, passando mensagens: mantenha isso, mantenha isso, mantenha isso. E eu posso te dizer que essa sim é a grande vilã do controle de peso. E aí, o mapa genético não é o destino. Então, uma coisa que eu vejo muito hoje em dia e que tem acontecido aqui no laboratório, ó, aí eu já com a cabeça na ciência, acontecido aqui no consultório, é que as pessoas acham que a partir do momento que eu tenho ali um teste genético que fala que eu tenho obesidade ou propensão a ser obeso, eu estou condenado àquilo. E não é verdade. Dentro da genética, existe uma regulação que chama imprinting gênico. E isso é o que nós poderíamos dizer que é o efeito do meio no código genético. A leitura desse código vai acontecer
de forma a que o meio a qual eu estou inserido e eu estou me desenvolvendo, desde da barriga da minha mãe, na minha primeira infância, estão sim fazendo uma seleção genética e deixando mais propício à expressão de alguns genes do que outros. É aí que entra uma linha de estudo que chama epigenética. Mas isso não é condição sine qua non para o quadro que eu estou observando. É muito importante a gente desmistificar que tudo aquilo que eu bato o martelo é o que vai acontecer comigo. Não é bem assim. Existe sim uma predisposição, mas ela não é a sentença. A genética ela vai funcionar como um apontamento, mas não vai fazer diferença no seu tratamento. O que a gente trata dentro da nutrição é aquilo que eu estou recebendo agora. O que já aconteceu, o que está sendo expresso, não tem como mudar. Eu tenho como lidar com aquilo. Sim, do mesmo jeito que eu posso ter um problema cardíaco, e eu vou lidar com aquilo de uma maneira, certo? Não quer dizer que eu vou ter o problema cardíaco. Posso prevenir ele, não posso? Depende da doença, mas, de modo geral, sim. E aí que entra a microbiota. Eu posso ter uma microbiota mais saudável e uma microbiota mais propensa ao desenvolvimento da obesidade. E essa seleção, além de ser uma seleção que a gente já tem a predisposição genética, a gente também vai selecionar ela com a alimentação e o fator atividade. O quanto eu me movimento e a qualidade daquilo que eu como vai interferir nisso, sim. E sabe aquele marcador inflamatório, aquela inflamaçãozinha que eu falei no começo? É aí que ela entra. Se eu não cuido dos meus sinais inflamatórios, da minha microbiota, do meu tecido adiposo, eu estou sempre mandando um sinal para o meu cérebro que aquilo não está legal. E eu preciso cuidar disso. Ah, mas e quem come muito mal e não engorda? Por exemplo, eu tenho um amigo que come hambúrguer todos os dias, fritura, toma Coca-Cola e parará, e ele não engorda. Agora se eu sair da minha rotina alimentar uma vez, eu sei que 1 quilo pelo menos eu vou ganhar. Então, isso é genética, mas é também uma condição que eu vejo muito nos meus pacientes, que é aquele peso silencioso que a gente falou no capítulo anterior. O quanto isso pesa para você a ponto de que você sair do seu processo de reeducação alimentar faz com que você chute o balde e fale, agora que eu errei aqui, foda-se, não vou mais na academia, não como mais direito, se eu já comi aqui, eu vou comer no jantar a continuar o processo? Entende o que eu quero dizer? É isso que pesa. A inflamação silenciosa, ela vai fazer uma ligação entre intestino, tecido adiposo e cérebro. O nosso cérebro é o nosso regente. A gente não pode negar isso. Tudo que de informação que chega nele, ele vai processar de uma forma, e a forma mais importante que você precisa entender é: o nosso cérebro, ele quer preservar a nossa vida. Toda mudança gera um desconforto. E todo desconforto gera um sinal de alerta para o meu cérebro. Eu preciso ensinar a ele que essas mudanças que estão acontecendo são mudanças positivas e que não vão interferir diretamente no meu risco de vida. Então, eu preciso que ele entenda. E para ele entender, eu preciso de duas coisas: perseverança e tempo. Não é porque um dia deu errado, porque um dia eu precisei sair da minha dieta para uma festa, para um jogo, ou até mesmo aquele comer emocional que ficou lá no fundo e eu precisei de alguma forma pôr para fora, é que eu vou abrir mão de tudo. Entende? É muito importante a gente entender
que a fome, ela continua de 3 maneiras. Eu tenho uma fome emocional, eu tenho uma fome inflamatória e eu tenho uma fome fisiológica. A fome fisiológica é aquela que aquele prato gostoso de arroz e feijão vai fazer diferença. A fome emocional é aquela que no final da tarde eu tenho vontade de algum alimento que me remeta a alguma emoção positiva, ou até mesmo uma necessidade de compensação, sabe, de merecimento. Eu mereço comer isso porque eu passei por isso, 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 isso. E a fome inflamatória, ela nunca termina. Então eu acabei de almoçar, dali 40 minutos eu estou precisando comer alguma coisa. Ou eu fico procurando sempre alguma coisa para comer. Eu estou no trabalho, eu levanto, pego uma balinha, pego uma bolacha, tomo um café, entende? Essa é uma fome inflamatória. E ela tem que ser olhada com cuidado e tratada com muita atenção. E aí, como é que eu faço essa adaptação metabólica? Eu preciso que o meu corpo entenda que a minha fome e a minha eficiência metabólica precisam trabalhar juntos e que o meu tecido adiposo e a perda de peso vão precisar entrar num equilíbrio nessa balança. Então, não adianta nada, por exemplo, eu fazer uso de análogos de GLP-1, perder 10 quilos em um mês e depois parar de tomar o remédio e continuar comendo normalmente. O seu ganho de peso vai acontecer, sim, e não vai ser um ganho saudável e não vai ser uma regulação legal para o seu metabolismo. Por isso, muito cuidado com a automedicação e com o autotratamento. Internet, IA, tá aí para dar informação. Mas nós, como seres pensantes, temos que questionar aquilo que a gente está vendo. Ok? Numa síntese latente hoje, a gente pode falar que o peso ele vai ser composto por múltiplos fatores. E a obesidade, ela vem aí numa cronicidade desses fatores. Ele, além de refletir a genética, é muito importante olhar para o intestino, para o sono, para o estresse, para a inflamação. E o mais importante novidade de 2025, 2026 é que o nosso tecido adiposo ele é um órgão endócrino, sim, e ele vai fazer uma regulação. E ter consciência disso é olhar para o meu ganho de peso e para a minha perda de peso de forma mais criteriosa. O reganho de peso ele é uma adaptação metabólica e evolutiva. Então, toda vez que eu perco peso muito rápido e ganho esse peso novamente, eu estou ensinando para o meu metabolismo que eu preciso fazer reserva. E isso vai tornando ele cada vez mais lento. Reverter isso é muito mais difícil. Muitas vezes, o ganho de peso está mais associado ao efeito sanfona em si do que à genética. É por isso que num próximo capítulo a gente vai olhar com mais carinho para esse metabolismo e o que está acontecendo com ele e como o comportamento influencia diretamente nisso. E aí, como anda a sua relação com a sua alimentação e o seu peso? Deixa aqui para mim nos comentários e até um próximo episódio do NutriExplica.